Boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor que prestamos nessa noite. Obrigado por participar conosco. Esperamos que seja um tempo de edificação. Esperamos que seja um tempo para que juntos possamos louvar, engrandecer ao Senhor, poder louvar ao seu nome, bem como aprender um pouco mais da sua palavra. Nós agradecemos porque você está aqui conosco e mesmo da sua casa, do seu lar, você tem tirado esse tempo para juntos louvarmos ao Senhor. Queremos lembrar você que ao longo dessa pandemia, as atividades da igreja estão voltando aos poucos, mas ainda nas quintas-feiras nós estamos nos reunindo no Zoom, às 19 horas. Domingo, às 9 horas da manhã, nós estamos reunindo aqui presencialmente e às 19 horas nós nos encontramos aqui pelo nosso canal do YouTube. Não se esqueça do nosso privilégio, a oportunidade que temos também de participar com os nossos dízimos e ofertas. E aqui na tela vai aparecer as informações para que, se você tiver esse desejo, você possa fazer as suas contribuições. No Salmos 95, os primeiros versículos, ele diz: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mesmo desejo do salmista é o nosso, de nessa manhã a chegarmos juntos, louvarmos e aclamarmos ao Deus da nossa salvação. Por isso, a igreja do Senhor canta que Ele é o Rei, que Ele é o Deus sobre todas as coisas.
aquele que é rei sobre todas as coisas, aquele cujo nome é santo. É Ele que nós queremos nos prostrar, aí é onde todo joelho se dobrará, ao ouvir o seu clamor, ao ouvir o seu nome. Nós então louvamos e confessamos o seu nome.
Continuamos a crer nas promessas do Senhor, no seu poder, e nele nós podemos confiar, nós podemos descansar. É isso que a próxima canção, ela nos recorda, ela nos leva a refletir, a exaltar o Senhor por isso, porque as suas promessas jamais falharão, e nele nós podemos confiar, independente das circunstâncias e dos momentos.
Descanso em tuas mãos, minha confiança é meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é meu Deus jamais falhou. E eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. E eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Nesse momento eu vou convidar nosso irmão Gésio, que vai trazer a palavra, o estudo nessa noite. Mas antes nós vamos orar e interceder pela vida do irmão nessa noite e também você que está na sua casa. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de louvar ao Senhor. Agradecemos pelo privilégio de pertencer a Ti, sermos chamados Teus filhos. Tudo isso nós somos gratos porque nada merecíamos, mas pela Tua graça, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, é possível chegarmos aqui diante do Senhor e louvarmos e agradecermos ao Senhor, meditando em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor, meditando nas Tuas promessas, meditando na Tua bondade, meditando no Teu poder. Obrigado por esse privilégio e unimos as nossas vozes para, em espírito e em verdade, louvar, agradecer e adorar ao Senhor. Nesse momento, quando vamos ouvir a Tua palavra, queremos ser por ela edificados. Fale aos nossos corações, que a nossa mente, que o nosso ouvido estejam atentos, dispostos a mudar aquilo que precisa ser transformado, e que o Teu Espírito possa usar a vida do irmão Gésio nessa noite, Teu Espírito possa falar aos nossos corações, possamos sair daqui edificados. Obrigado, essa é a nossa oração, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meu boa noite a todos, aqueles que nesta oportunidade estão conosco nessa live e também aqueles que oportunamente vierem a assistir essa live em outra ocasião. É uma alegria poder estarmos juntos nessa oportunidade, no propósito de trazer a palavra de Deus, no desejo de que essa palavra, que é bênção para a nossa vida, possa também te abençoar nesta noite. O texto para a nossa meditação está registrado no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. E está escrito assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
temos lido o texto da palavra de Deus e o contexto daqui desse texto que nós lemos é que Jesus tinha convidado os seus apóstolos e eles estavam a caminho de Jerusalém. E quando Jesus os convidou, Jesus disse para eles daquilo que o esperava em Jerusalém. Que ele seria preso, julgado, condenado, açoitado, cuspido, zombado. Enfim, Jesus estava agora a caminho de Jerusalém para cumprir a sua missão, jamais para o seu final, sabendo de tudo aquilo que haveria de acontecer. Nesse texto, a gente tem algumas como introdução, mas a gente tem aqui 3 aspectos preliminares antes de nós considerarmos esse texto. Em primeiro lugar, é que nesse texto existe algumas aparentes contradições e nós não podemos deixar que isso aconteça. A primeira coisa que a gente observa aqui, na cura de Bartimeu, que está registrado nesse texto, ele está registrado em 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Porém, Mateus fala de 2 cegos e não apenas de um. Isso está em Mateus 20, versículo 30. E Lucas fala que Jesus estava entrando em Jericó, Lucas 18, 35 a 43, e não saindo de Jericó, como nos informa Marcos. Como entender, então, essas aparentes contradições, para que as pessoas não fiquem em dúvida? Primeiro, nem Marcos nem Lucas afirmam que havia apenas um cego. Eles destacaram Bartimeu, por certo, porque Bartimeu também se destacava no seu pedido, na sua insistência, talvez porque ele fosse alguém mais conhecido. Então, nenhum dos dois dizem que só havia um cego, enquanto que Mateus disse que tinham 2, então claro que eram 2 cegos. A outra coisa que nós precisamos observar é que existiam 2 Jericós. 2 Jericós. Jericó foi aquela cidade que Josué, com o seu exército, atravessou o Jordão e a destruiu. E então, essa Jericó foi reconstruída. E então, a gente percebe que Jesus praticou esse milagre entre as 2 Jericós. A antiga Jericó, que eram só ruínas, e a nova Jericó, que inclusive era uma cidade muito bela no templo do rei Herodes. Era uma cidade que era equipada com muitas piscinas, era conhecida como a cidade das palmeiras, era a cidade predileta dos sacerdotes que exerciam o seu ofício em Jerusalém, e eles vinham e moravam em Jericó, muitos deles moravam em Jericó. Então, a cidade de Jericó, a nova Jericó, era uma linda cidade. Então, não existe nenhuma contradição naquilo que os evangelistas narraram, certo? E a outra coisa importante, segunda coisa importante, é a questão da oportunidade. A cidade de Jericó, além de ser um posto de fronteira, e a gente entende isso quando nós lemos no Evangelho de Lucas, quando Lucas fala de Zaqueu, ele era um publicano, ele era rico, ele cobrava impostos lá em Jericó. Também era a última oportunidade para as pessoas se abastecerem e para se reunirem para a viagem até Jerusalém, que estava em torno de 25 quilômetros. As pessoas geralmente viajavam juntas porque elas tinham medo dos salteadores. Você conhece também a história de Lucas 10, onde o Senhor Jesus conta aquela parábola do bom samaritano e fala que o bom samaritano, ele caiu na mão dos salteadores.
e porque isto era uma realidade. E ali então eles se preparavam, se abasteciam, eles se combinavam para viajarem juntos, porque assim eles viajavam com maior segurança. E então era uma oportunidade que eles tinham de se reabastecerem para poder estarem juntos. Jesus estava indo para Jerusalém. E ele marchava resolutamente para o Calvário, porque era a festa da Páscoa. E naquela semana Jesus seria então julgado e condenado. E então era a última oportunidade também para Bartimeu. Em terceiro lugar, tem a questão da grande multidão. Aquele era o tempo da festa da Páscoa. E a mais importante festa dos judeus. E a lei estabelecia que todo varão ou todo homem acima de 12 anos que estivesse num raio de 25 quilômetros de Jerusalém estava obrigado a assistir à festa da Páscoa. Obviamente, nem todas as pessoas podiam ir. Então, existia uma grande multidão, porque as pessoas estavam passando para irem para Jerusalém, ali por Jericó. E as pessoas estavam ali às margens do caminho, desejando boa viagem para aqueles que estavam indo. Fora isso, tinha também, como já dissemos, em torno de 20 mil sacerdotes que eram divididos em 26 turnos, e muitos deles moravam em Jericó. E eles tinham então que estar em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Então era uma grande multidão. E nessa multidão tinham aquelas pessoas que também acompanhavam o Senhor Jesus por causa dos seus milagres, porque ele multiplicava pães, porque ele era considerado um rabino que de certa forma desafiava os mestres da lei. E era no meio dessa multidão também que agora estava Bartimeu ali à margem do caminho. Então, considerando isso, eu queria pensar um pouco dessa oportunidade sobre a condição do Bartimeu antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Há vários aspectos dramáticos na vida desse homem. Antes do seu encontro com Jesus. A primeira coisa que nós observamos é que ele vivia numa cidade condenada, ou uma cidade amaldiçoada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como já dissemos, Josué, lá muito antes, quando ele estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida, ele, junto com o seu exército, invadiram Jericó e destruíram a cidade, as muralhas caíram. E ao terminar tudo isso, Josué esconjurou Jericó e lançou sobre Jericó uma maldição. Isso está no capítulo 6 de Josué. Foi lançada uma maldição de Josué sobre Jericó. E qual foi essa maldição? Josué disse que aquela pessoa que tentasse reconstruir Jericó, no dia que ele começasse a fazer isso, morreria o seu filho primogênito. E quando ele colocasse as portas, morreria o seu filho mais novo. E se você quiser conferir o cumprimento disso, você pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, o capítulo 16, e o versículo 34, que você vai encontrar lá, que nos dias de Acabe, aquele rei de Israel, um homem chamado Riel, o beletita, ele começou a construir Jericó, morrendo seu filho primogênito, que se chamava Abirão. E quando ele colocou as portas de Jericó, morreu o seu filho mais novo, chamado Segube. Então cumpriu-se essa profecia. Então esse cego Bartimeu, ele morava ou vivia numa cidade que era amaldiçoada. Essa era a condição do Bartimeu antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vivia nessa cidade condenada. Em segundo lugar, ele era cego e mendigo, versículo 46, o texto que nós lemos.
faltava-lhe luz nos olhos, dinheiro no bolso, estava entregue às trevas e na miséria, vivia a esmolar à beira do caminho, à beira da estrada, e era uma pessoa totalmente dependente da benevolência das outras pessoas. Em terceiro lugar, esse homem, ele não tinha um nome. Quando a Bíblia fala do cego Bartimeu, o significado é que ele era filho de Timeu. Era uma pessoa que não tinha nenhum nome. Ele não era apenas um cego e um mendigo, mas na verdade ele tinha sua autoestima achatada. Ele não tinha saúde, nem dinheiro, nem valor próprio. Certamente ele carregava não apenas a sua capa, mas também os seus complexos, seus traumas, suas feridas. Essa era a condição desse homem antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, ele estava à margem do caminho. A multidão estava passando, indo para Jerusalém para a festa da Páscoa, mas ele não podia ir, ele não tinha condição de ir. A multidão celebrava, cantava, e ele só podia clamar por misericórdia. Ele vivia à margem da vida, à margem do caminho, à margem da paz e da felicidade. Essa era a triste condição do Bartimeu, que não tinha nem sequer um nome. Nessa noite eu quero convidar você a pensar qual tem sido a sua situação. Você pode não ser deficiente visual, você pode não estar a mendigar, mas às vezes você é uma pessoa que está sem ter um encontro com o Senhor Jesus, sem Deus na sua vida, sem a verdadeira paz, sem a alegria, e é como se fosse alguém que também não tivesse nenhum nome, por não ser uma pessoa tão reconhecida. Eu gostaria muito que você pensasse nessa oportunidade a respeito de como tem sido a sua vida, essa vida sem Deus, essa vida sem ter um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, eu queria chamar você para pensar comigo na vida do Bartimeu, depois da sua decisão por Cristo. Vamos considerar alguns aspectos da decisão do Bartimeu. A primeira coisa a se observar é que Bartimeu buscou a Jesus em tempo oportuno. Por quê? Porque aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Depois de Jesus passar por Jericó, Jesus foi para Jerusalém, lá ele foi preso, condenado, sentenciado à morte e crucificado e sepultado. Então, o Bartimeu não teria uma outra oportunidade de ter os seus olhos abertos, de ter um encontro com Jesus. Então, o Bartimeu buscou encontrar com Jesus em tempo oportuno. Aquela era a última oportunidade. Sabe, não há nada mais perigoso do que desperdiçar oportunidades. Quantas e quantas pessoas têm desperdiçado oportunidades e depois se arrependem profundamente? Quantas pessoas recusaram ter um encontro com o Senhor Jesus nessa vida e hoje já está num lugar de perdição, com um sentimento profundo de remorso por causa da oportunidade perdida, mas que não tem mais volta, que não tem mais como ter um encontro com Cristo, porque a oportunidade passou. Uma poetisa bem antiga, que escreveu alguns livros de poesia, quando eu ainda era, talvez, da minha infância, mas que eu nunca me esqueci, Mirtes Matias. Ela escreveu numa das suas poesias, e que ela falou sobre a oportunidade. E ela deixou, então, uma frase sobre a oportunidade que eu nunca me esqueci. Todas as vezes que eu lembro de oportunidade, eu me lembro de Mirtes Matias, que disse o seguinte: a oportunidade é como uma estrela cadente, que risca o céu de repente, e nunca mais
A oportunidade é como uma estrela cadente que risca o céu de repente e nunca mais. Meu prezado, você tem a oportunidade hoje porque você está vivo. Você tem a oportunidade hoje porque o Senhor Jesus, que nessa ocasião foi para a cruz e morreu no seu lugar e no meu lugar, Ele está no trono e Ele quer te salvar. Mas essa oportunidade vai findar um dia. Por isso, é muito importante não se perder a oportunidade. Então o Bartimeu buscou a Jesus em tempo oportuno, porque Jesus estava passando por Jericó pela última vez. Segundo lugar, é que Bartimeu buscou a pessoa certa. Bartimeu não buscou uma religião. Bartimeu não buscou um líder religioso, até porque a religião e o líder religioso não poderiam nem salvá-lo e nem restituir-lhe a visão. Então ele buscou uma pessoa, e era a única pessoa que poderia solucionar o seu problema na última oportunidade que ele estava tendo. Ele foi então a Jesus. Bartimeu, ele enxergou mais do que os escribas e os fariseus nessa ocasião. Ele era cego fisicamente, mas ele enxergava com os olhos da alma. Tem uma coisa aqui, nesse texto que nós lemos, que é muito interessante em relação à visão de Bartimeu, à fé de Bartimeu. O que acontece? Quando Bartimeu ouve que Jesus estava passando por Jericó, se você for ler o evangelista Lucas, ele vai dizer que Bartimeu perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? E eles disseram para ele: Jesus, o Nazareno, está passando. E então Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, filho de Davi, era uma expressão de alguém que tratava Jesus pelo seu nome messiânico. Ele tinha esse conhecimento. Ele era cego, mas com a sua alma ele enxergava, ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. A outra coisa interessante em relação à visão de Bartimeu é que quando Bartimeu vai até Jesus, que Jesus manda chamá-lo, e que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu responde: Senhor, que eu torne a ver. Esse Senhor que Bartimeu respondeu para o Senhor Jesus, é a mesma palavra, em algumas versões bíblicas, é Rabone, que também tem a ver com o nome messiânico do Senhor Jesus, aquele nome que a própria Maria, conversando com ele, disse Rabone, que quer dizer mestre, Senhor. Então ele tinha uma visão de quem era Jesus. E o fato dele chamar Jesus de filho de Davi era algo que incomodava profundamente grande parte da multidão, porque ali estavam os religiosos que não aceitavam que Jesus era o filho de Davi, era da descendência de Davi, que ocuparia o trono de Davi. Isso os incomodava e por isso eles diziam para que eles se calassem. Eles não queriam que ele chamasse Jesus de filho de Davi. Porém, o Bartimeu tinha essa visão. Ele não tinha visão física, mas ele conseguia enxergar com uma alma quem era realmente a pessoa do Senhor Jesus. Ele foi então e buscou a pessoa certa. Quantas pessoas nos nossos dias têm buscado a religião em vez da pessoa certa? Quantas pessoas dos nossos dias têm buscado os líderes religiosos em vez de Jesus? Quantas pessoas dos nossos dias têm procurado colocar a sua crença, a sua fé em filosofias humanas e não em Jesus? Pessoas que às vezes são intelectuais, pessoas que são bem resolvidas financeiramente, pessoas que têm condições de viajar o mundo,
que não estão à margem do caminho como Bartimeu, mas que não conseguem enxergar com os olhos da alma, na simplicidade do Evangelho, quem é Jesus e que só Ele pode resolver o maior problema do homem, que é o pecado. Você precisa ir à pessoa certa. Terceiro lugar, Bartimeu buscou Jesus com perseverança. Bartimeu, ele revelou uma insubordinável insistência. Ninguém pôde calar Bartimeu, ninguém pôde deter o seu clamor, a sua exigência. E ele clamou ao ponto de Jesus parar e mandar chamá-lo. Ele foi a Jesus com perseverança, com insistência. E ele foi atendido no seu pedido. Quanto mais tentava impedi-lo, ele clamava mais. E em quarto lugar, Bartimeu buscou a Jesus com humildade. Bartimeu, ele sabia que ele não tinha nada para reivindicar de Jesus, que ele não tinha nenhum direito. Ele apela simplesmente pela misericórdia do Senhor Jesus, pela compaixão. Ele não reivindica direitos, mas pede compaixão. Bartimeu foi de maneira humilde ao Senhor Jesus. Ele não foi de maneira arrogante. Ele não foi para exigir nada. E eu posso crer e ver quantas pessoas hoje, que justamente por não serem pobres, miseráveis, pessoas que têm uma religião e que acham que essa religião pode salvá-las. Quantas pessoas que vivem na prática das boas obras com sua arrogância, achando que elas são superiores às outras pessoas e que por isso elas terão um lugar no céu, na eternidade com Deus, porque elas são praticantes de uma religião, são devotas da religião dos seus pais, estão presas à religião. Bartimeu não se apegou a nada. Bartimeu, ele foi a Jesus com total humildade. Ele sabia que não tinha nenhum merecimento. Em quinto lugar, Bartimeu buscou a Jesus com desprendimento. Logo que Jesus mandou chamá-lo, ele lançou de si a sua capa e num salto foi ter com Jesus. Se você ler esse texto na versão atualizada, você vai ver que está escrito assim, que ele lançou a capa e num salto ele foi ter com Jesus. Totalmente ele foi com desprendimento. Você e eu sabemos que as pessoas que vivem a mendigar, os cegos, os mendigos, se tem uma coisa que eles se apegam, é justamente aquilo que é a cobertura deles, uma capa, alguma coisa. Quer arrumar confusão com um mendigo na rua, tenta tomar o que ele usa para se cobrir. Sabe, mais uma vez eu volto a dizer que o Bartimeu, ele abriu mão talvez da única coisa que ele tinha, que era uma capa para cobri-lo nas margens do caminho. Ele não se apegou a nada. E é exatamente isso que o ser humano precisa fazer: desapegar de qualquer coisa que o impeça, ou que possa lhe oferecer supostamente o abrigo, e se entregar totalmente nos braços do Senhor Jesus, aquele que pode dar o que você precisa. A outra coisa interessante que não é normal é que um cego dê um salto. E diz a Bíblia que ele lançou a sua capa e de um salto ele foi ter com Jesus. Isso é de certa forma, um contrassenso. Não é normal um cego fazer isso. O cego precisa de se pegar em alguma coisa, numa bengala, de se encostar numa parede, em algum lugar para ter segurança. Mas Bartimeu, ao ouvir que Jesus tinha mandado chamá-lo, quando disseram para ele: tem de bom ânimo, vem cá que ele está te chamando. Então ele lança essa capa, sem nenhum desprendimento, e ele vai, ou melhor, com desprendimento, ele vai até Jesus
num salto, ele vai até Jesus. Bartimeu, ele não se apegou a nada. Em sexto lugar, Bartimeu buscou a Jesus com objetividade. Quando ele chegou à presença de Jesus, Jesus lhe fez uma pergunta pessoal: que queres que eu te faça? Bartimeu poderia ter pedido a Jesus uma esmola, uma ajuda, mas ele foi direto ao assunto, direto ao ponto. Senhor, mestre, ou Rabone, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a ver. E Jesus então disse: vê, a tua fé te salvou. Sabe, quando eu vejo a maneira objetiva como Bartimeu foi a Jesus, eu fico imaginando quantas pessoas hoje têm tentado negociar com Deus. Quantas pessoas hoje têm procurado uma religião para ter os seus problemas financeiros resolvidos, seu problema conjugal e muitos outros problemas para serem resolvidos, mas que não querem ser objetivos em relação ao seu pecado, que é o maior problema que qualquer ser humano tem. Quantas pessoas hoje não querem Jesus e não querem Deus na sua vida para cuidar, para resolver o problema dos seus pecados, mas sim querem ter todos os seus outros problemas resolvidos por Deus. Não era esse o caso do Bartimeu. Ele queria ver, ele queria enxergar novamente. E aí, por causa da sua fé, o Senhor Jesus então disse: vê, a sua fé te salvou. E agora, eu quero considerar com você como foi um pouco daquilo que foi a nova vida do Bartimeu em Cristo. Quero observar pelo menos 3 coisas que podem ser destacadas aqui. Primeiro, Bartimeu foi salvo por Cristo. Vê, a tua fé te salvou. Ele foi buscar a cura para os seus olhos e encontrou a salvação da sua alma. Sabe, queridos, nós podemos observar em todas as ocasiões que as pessoas foram a Jesus, sempre o Senhor Jesus teve a prioridade da salvação da alma. Você que conhece a palavra de Deus já ouviu, talvez já tenha lido, quando aqueles 4 homens foram levar aquele paralítico e as janelas e portas, todas as entradas da casa onde Jesus estavam cheias de pessoas, não tinha como passar, e aqueles homens levaram aquele paralítico e tiraram o telhado e desceram com ele onde estava Jesus. E quando eles descem aquele homem ali onde estava Jesus, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Jesus não teve como prioridade a cura daquele paralítico. E depois de perdoar os pecados, Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder nos céus e na terra, eu digo para esse paralítico: levanta e anda. E ele levantou e andou. Eu quero dizer para você nessa oportunidade que o nosso Deus, que o Senhor Jesus, tem todo o interesse na sua vida e que Ele prioriza resolver o maior problema do homem, que se chama pecado. Segundo, Jesus não apenas perdoa pecados e salva a alma, mas também cura e redime o corpo. Se for da vontade dele, ele pode e ele faz, ele tem todo o poder. A prioridade são os pecados, mas Jesus restaura também o corpo. Terceiro, Bartimeu foi guiado por Cristo. Bartimeu agora, ele segue Jesus, estrada afora. Bartimeu demonstra gratidão e prova a sua conversão, a sua aceitação, que ele tinha sido alcançado por Cristo.
Ele não queria apenas a bênção, mas ele queria sobretudo o abençoador. Ele, depois de ser curado, ele vai seguir a Jesus. E é exatamente isso que Jesus quer de todos nós, de todas as pessoas, de todos os pecadores. Jesus não está aqui simplesmente para cuidar das nossas necessidades materiais. Ele está, antes de tudo, para oferecer perdão dos nossos pecados, para que nós possamos, então, perdoados, segui-lo até o fim. Eu estou caminhando para o final das minhas palavras nessa ocasião, mas eu queria dizer para você, e você já percebeu naturalmente, diante daquilo que nós falamos, mas eu quero lembrar, é que essa história, a história do Senhor Jesus não termina aqui. Como dissemos, Jesus estava a caminho de Jerusalém. De Jericó a Jerusalém dava mais ou menos 25 quilômetros. Jesus estava numa marcha, numa caminhada irreversível. Jesus estava caminhando para poder assumir a cruz no Calvário. E você conhece essa história, não somente aquilo que a Bíblia narra, mas aquilo que é mostrado nas comemorações que tem durante todo o ano, a cada ano no nosso país, nos países chamados países cristãos. Você sabe que Jesus realmente chegou em Jerusalém, ele celebrou a Páscoa com os seus apóstolos, nós conhecemos isso pela palavra de Deus, a última Páscoa, aquela que ele disse que ele tinha desejado muito comer com eles a Páscoa. Ao terminar essa celebração, ele foi lá para o Getsêmani e levou com ele os seus apóstolos. Estando ali, ele chamou 3 deles, aqueles que eram mais íntimos dele. Deixou os outros, depois ele deixou esses 3 também, e ele foi um pouco mais além orar e dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E a Bíblia nos diz que nesse dia, nessa noite, o Senhor Jesus, o seu suor se transformou em sangue, dada a sua agonia, a sua angústia. E essa angústia não era pelo medo da cruz, mas pelo pavor de que ele seria feito pecado por nós. Esse sofrimento era essa angústia, porque ele é santo eternamente e ele seria feito pecado. E o Senhor Jesus foi preso, açoitado, como ele tinha dito para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele foi zombado, escarnecido, cuspido, julgado, condenado. Bateram com uma cana na sua cabeça, zombaram dele de todas as formas. E por fim, ele carregou a cruz até o Calvário. E ali, ele foi crucificado no meu lugar, no seu lugar. Ali ele morreu, não foi assassinado, ele rendeu o espírito, porque ele disse antes: a minha vida ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. O Senhor Jesus não foi assassinado na cruz, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, e quando chegou o momento certo, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele rendeu o espírito e morreu. Mas ele não morreu simplesmente. Ele foi colocado numa sepultura e ele ressurgiu ao 3º dia. Ele andou com os seus ainda por algum tempo e ele foi assunto aos céus, e ele está no trono, e de lá ele intercede por nós, e ele está hoje de braços abertos, esperando que você, que ainda não teve um encontro salvador, um encontro verdadeiro, que ainda não teve os seus pecados perdoados, possa, em tempo oportuno, crer na obra da salvação, no sacrifício da cruz de Cristo, dessa obra que ele realizou no meu lugar e no seu lugar. E enquanto é tempo, abrir o seu coração e convidar Jesus para habitar no seu coração. O Senhor Jesus
foi para o céu. E ele vai voltar para levar aqueles que, como Bartimeu, buscaram uma pessoa certa, no tempo oportuno, com humildade, com toda a diligência, e que hoje ele quer te salvar, como ele me salvou, e quer nos levar para a glória. Que você nessa oportunidade possa pensar na sua eternidade e não deixar passar essa oportunidade, porque você não sabe se terá outra oportunidade. Você, meu prezado, que está assim habituado a reunir numa igreja evangélica, e agora nesse período de pandemia, acostumado a assistir às lives, qual que é a nossa preocupação com você? É que às vezes você está habituado a fazer tudo isso, mas ainda não confessou os seus pecados e ainda não tem o Senhor Jesus habitando na sua vida. O nosso grande desejo, o desejo dele, é que você abra o seu coração e que, como Bartimeu, tenha o desejo de ter os seus pecados perdoados e que demonstre isso no desejo de seguir a pessoa do Senhor Jesus, de viver na presença dele, aguardando nessa esperança que nós temos, de que dentro em pouco nós estaremos para sempre com ele, por toda a eternidade, e tendo essa eternidade para gozar daquilo que ele tem preparado para nós. Enquanto isso, aqueles que continuam confiando na religião, continuam confiando nas suas virtudes, nas suas qualidades, estarão no tormento eterno, longe de Deus, porque perderam uma oportunidade, não quiseram crer no Evangelho, e numa situação irreversível. Esse não é o nosso desejo, essa não é a vontade de Deus. Mas você é alguém que tem a liberdade de escolher entre aceitar o convite ou rejeitar, entre confessar os seus pecados ou continuar como está e ir para a perdição eterna. Que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre a sua eternidade e ter a disposição de aproveitar a oportunidade de ter Cristo na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor amado, nós estamos felizes por poder meditar na sua palavra. Agradecemos porque o Senhor Jesus deixou a glória, veio aqui com uma missão. E essa missão foi cumprida literalmente com toda a perfeição. E ele foi até o Calvário e ali ele nos resgatou. Te agradecemos por aquilo que ele fez na vida do Bartimeu e que hoje está sendo como o motivo de exemplo para nós. Te louvamos por aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Além de nos salvar, tem nos dado também a paz verdadeira no coração, tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado da nossa saúde. Enfim, nós podemos desfrutar de total segurança, porque nós não precisamos simplesmente de segurança para essa vida, mas precisamos de segurança para a vida futura, para a eternidade. E isso nós temos em Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa palavra, que ouviram nessa noite, para que possam refletir sobre a eternidade e ainda oportunamente crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo e ter a certeza de vida eterna. Por isso nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a você que assistiu conosco nessa noite. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma excelente semana na presença do Senhor. Amém. Of my heart, 'cause you found it, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the